Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui nos preparando para meditarmos na Palavra de Deus uma vez mais nesta noite. Sobre o tema principal, nós estamos em um tema, em um contexto geral, falando de atitudes, e nós estamos meditando já há vários dias, desde quando iniciou esta quarentena. Estamos sobre um tema principal que nos remete a um posicionamento. O que fazer em tempos de crise? Nós estamos dentro deste tema geral, desenvolvendo alguns assuntos que venham edificar a nossa vida espiritual. Amém? Hoje nós vamos ler um texto interessante. Daqui a pouco, quando nós tivermos aqui encerrado, eu estarei fazendo a edição na descrição para colocar o texto bíblico, etc., para que os demais irmãos que forem chegando poderão acompanhar a leitura bíblica. Glória a Deus. Quero convidá-lo para que nós, então, vamos fazer uma oração em nome de Jesus, e após a oração nós vamos ler a poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. É um texto bastante conhecido da igreja. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Antes, porém, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Oremos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos nesta noite porque estamos uma vez mais na tua presença. Quero pedir a ti no teu nome, que é santo e poderoso, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma especial. Que nós possamos nesta noite encontrar a tua presença, que nós possamos estar diante de ti, na tua presença, meu Pai, recebendo de ti a tua palavra, guardando-a, colocando-a em nossos corações, para nós crescermos diante de ti. Que a nossa fé nesta noite seja edificada, que o teu nome seja glorificado, que os teus filhos e filhas que estão, meu Pai, conectando neste momento conosco, que eles possam receber a tua palavra nesta noite em nome de Jesus. Abençoa grandemente a cada um dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive, aquele que reina para todo o sempre. Amém. Meus amados irmãos, vamos então meditar na palavra de Deus nesta noite. Se você ainda quiser compartilhar com alguns irmãos, ainda dá tempo para que você rapidamente possa fazer este convite, e nós já estaremos lendo a poderosa palavra de Deus. Eu quero nesta noite ler com você no livro do Êxodo, no capítulo de número 25. Amém? Livro do Êxodo, que narra a saída, né? Glória a Deus. Então nós vamos ler o capítulo 25, alguns versículos da palavra de Deus lá no livro do Êxodo, não é? O Pentateuco, um dos 5 livros escritos por Moisés. Capítulo 25 do livro do Êxodo. Eu não tenho pressa, pegue a sua Bíblia e vamos ler a poderosa palavra de Deus nesta noite. Amém? Podemos ler? Êxodo 25 nos diz assim a palavra de Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre, e pano azul, e púrpura e carmesim, e linho fino, e peles de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugo, e madeira de cetim, né? Cetim ou acácia, né? E azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Amém. Meus amados irmãos,
Nós estamos nesta noite lendo um texto que é quando Deus está falando com Moisés, falando com o povo, falando acerca de um propósito que Deus tinha em seu coração. Deus diz: fale para o povo de Israel que me tragam ofertas alçadas. E Deus tinha um propósito. Deus estava falando que aquela oferta alçada devia de ser primeiramente voluntária, não é? E essa oferta tinha que ser ouro, prata, cobre, o pano azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino, as peles de cabra, não é? As peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugo, não é? E também madeira de cetim. Depois falando o azeite, especiaria para o óleo, especiaria para o incenso, pedras sardônicas, pedras de engastes, né? Para o éfode, para o peitoral dos sacerdotes. E aí depois no versículo 8 ele vai dizer assim: me farão um tabernáculo, um santuário, e habitarei no meio deles. Queridos irmãos, obviamente que nós sabemos, a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Haja visto que nesses dias nós não estamos servindo a Deus nos templos, né? As igrejas estão praticamente vazias, em alguns casos, onde lá existe alguém transmitindo, né, uma palavra, alguma coisa do tipo, mas em via de regra nós estamos em separação social, distanciamento, e nós estamos então cultuando a Deus de uma forma mais dinâmica, por que não dizer pela internet, pelas redes sociais. Pois bem, mas aqui em especial Deus, ele não estava interessado em estar longe do seu povo. Neste momento em especial desta passagem, Deus tinha um desejo de estar perto do homem. E aí Deus dizendo para Moisés, Deus deu a ele o modelo do tabernáculo, de como Deus queria que o tabernáculo fosse construído. Então Deus vai dar aqui todas as medidas, vai falar dos materiais a serem usados, para que naquele lugar Deus se manifeste, né? Nos tempos da peregrinação, o tabernáculo era armado, era desarmado, depois armado em outro local, e Deus se manifestava naquele lugar, falava com Moisés, e ali era oferecido os sacrifícios ao Senhor, não é? O sumo sacerdote ia lá fazer, não é, a expiação pelo povo, né? O dia da expiação uma vez ao ano, e assim por diante. O tabernáculo ele era um local onde se fazia o culto a Deus. Mas o tabernáculo ele tem também um significado espiritual para nós. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. Então, o que nós vamos fazer em tempo de crise? O que nós faremos em tempo de crise? Vamos permanecer espirituais. Vamos permanecer espirituais. Vamos permanecer, irmãos, na presença de Deus. Não vamos perder a fé, não vamos mudar o nosso comportamento. Nós vamos dar uma caminhada, não é, pelo tabernáculo. Só um minuto aqui, mostro que deu uma... Isso. Nós vamos dar uma caminhada aqui pelo tabernáculo e vamos ver que o tabernáculo ele tipifica, não é, a obra redentora de Cristo em nossas vidas. O tabernáculo ele representa, não é, coisas maravilhosas, lições espirituais, caminhos que nós devemos tomar para nós estarmos na presença de Deus. O que falta em tempo de crise para muitas pessoas? É conseguirem se sintonizar com Deus, é conseguir de fato sentir que Deus está com ela. Quando nós estamos passando por dificuldade, irmãos, uma das primeiras coisas que a gente diz é: Senhor, onde o Senhor está? Por que eu estou passando por isso? Deus, será que o Senhor não responde mais às minhas orações? São indagações que nós fazemos ao nosso Deus, porque muitas das vezes nós não conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida. E isso, de certa forma, é até natural. O que nós não podemos fazer é ir adiante deste questionamento inicial, onde nós estamos, às vezes, sem entender o que está acontecendo, e nós não podemos entrar pelo caminho da murmuração, por exemplo. Nós queremos questionar Deus, pôr Deus na parede, como alguns usam esse termo nos dias de hoje, de dizer para Deus: Deus,
Por quê? Eu quero que o Senhor me diga, senão eu não irei mais te servir. E tantas coisas que a gente ouve. Tem pessoas que acham que Deus é empregado delas. Mas Deus não, Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que nos ama, que vela por nossa vida. E nós temos que adorá-lo, glorificá-lo, exaltar o seu nome e esperar sempre na sua provisão, na sua palavra. Pois bem, queridos, então o tabernáculo, do capítulo 25 do Êxodo, ele depois eu vou citar aqui outras passagens no decorrer do livro do Êxodo, para nós vermos o quanto Deus, ele se preocupa com a nossa comunhão com Ele, com a nossa intimidade, com a nossa vida espiritual. Amém? Então, nesta noite, nós vamos fazer o seguinte: para vencermos a crise, nós vamos permanecer espirituais. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O tabernáculo, irmãos, ele tem aqui muitas coisas peculiares. Por exemplo, a primeira coisa que vai dizer aqui no versículo 10, ainda do capítulo 25, vai falar da arca. Fala que a arca ela é de madeira de cetim, madeira de acácia. Fala do comprimento da arca, né? A arca terá 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado, né? 75 centímetros. 1,5 côvado a altura. Olha que o comprimento será de 2,5 côvados, né? 1,25 m, 1,25 m, e a largura tudo certinho. Aí Deus vai dizer, vai cobri-la de ouro por dentro e por fora, né? Farás uma coroa de ouro ao redor, que são as argolas. Depois, aí vai dizer aqui depois, fundirá as argolas de ouro para pôr nos 4 cantos, 2 argolas de um lado, 2 do outro. Farás depois os varais de madeira de cetim, vai cobrir aquelas madeiras de cetim de ouro. Depois fala dos varais da arca, né? As varas, coisa tremenda. E depois vai falar do que vai ser colocado dentro da arca. Eu vou citar aqui rapidamente. Depois ele fala do propiciatório. Como que é o propiciatório? Né, que a tampa, podemos dizer assim, da arca, como que vai ser, os querubins, o posicionamento dos querubins. Depois vai falar também da mesa de madeira, que é a mesa dos pães, também de madeira de cetim. A Bíblia fala que ela vai ser coberta as suas cobertas, as tigelas, né, onde cobrir tem que ser de ouro, ouro puro. Sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Depois fala do castiçal de ouro, né? De ouro batido, coisa linda, fala do castiçal. Depois vai falando, irmãos, de tantas coisas. Vai falar das lâmpadas, das 7 lâmpadas do castiçal e tantas coisas. Depois no capítulo 26 ele vem falando das cortinas. Depois lá no versículo 15 falando das tábuas, o tamanho das tábuas, o tipo da madeira. Lá no versículo 31 do mesmo capítulo 26, fala do véu do tabernáculo, o tipo de pano. Olha lá, farás um véu de pano azul, de púrpura e carmesim, linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, os seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Aqui está falando do véu, né? Aquele véu que nós sabemos que é o véu do templo, que se rompe, que não mais a figura do obstáculo, mas após a morte de Jesus, agora nós temos acesso à presença de Deus, se remetendo aqui ao lugar santíssimo. Depois, irmãos, fala da coberta do propiciatório. Capítulo 27, me perdoem, vai falar sobre o altar do holocausto, não é? 2,5 metros, é um quadrado o altar do holocausto, 2,5 metros por 2,5 metros, 1,5 metro de altura, tudo por medida. Deus está dizendo, farás as pontas dos 4 cantos, serão uma só peça e cobrirás de cobre.
e ser-lhe-á também as suas cadeirinhas para recolher a cinza, as suas pás, as bacias, os garfos, os braseiros, todos os utensílios de cobre. Deus aqui dando os detalhes, o altar de holocausto, eu quero os seus utensílios de cobre. Depois fala do pátio do tabernáculo, como serão as cortinas do pátio, as medidas do pátio, não é? Vai falar das cortinas aqui no versículo 11, por exemplo, no capítulo 27. Também do lado norte, as cortinas são de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas, as suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as faixas vão ser de prata. Aqui Deus dando todos os detalhes, irmãos, das cortinas que irão no pátio. Depois, ainda no mesmo capítulo 27, no versículo 20, falando do azeite, falando que do azeite puro, né? Olha lá, tu, porém, ordenarás aos filhos que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. O azeite era usado para que ele fosse colocado nas lâmpadas do candelabro, para que tivesse luz. Aleluia! Ô irmão, a gente começa a falar do tabernáculo, o nosso coração ele fica emocionado em saber o quanto Deus ele se preocupa em que nós tenhamos uma espiritualidade latente diante dele. O quanto Deus se preocupa em que nós tenhamos a oportunidade de adorá-lo, de servi-lo, de sentir a sua presença e também de nós vermos que ele se manifesta no nosso meio. Preocupação de Deus com o povo. Prosseguindo depois no capítulo 28, a Bíblia vai dizer que Deus vai escolher Arão e seus filhos, os seus 4 filhos, Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Depois Deus vai dizer para ele, você faça vestes santas para os teus filhos e você santifica os teus filhos diante de mim. Tudo isso, irmãos, falando sobre o cuidado de Deus para que nós mantemos a nossa espiritualidade. Pois bem, depois, no mesmo capítulo 28, no versículo 4 a seguir, vai falar das vestes sacerdotais, o tipo de tecido, como que eram as vestes sacerdotais. No versículo 30 vai falar sobre o orim, sobre o tumim, não é? Sobre o peitoral, irmãos, coisa linda, sobre as luzes e os aperfeiçoamentos. Depois fala da lâmpada de ouro, coisa linda. Capítulo 29 vai falar sobre os sacrifícios, como ia funcionar os sacrifícios no tabernáculo, lá no capítulo 29. Lá no 30 vai falar do altar do incenso. O altar do incenso, irmãos, ele tinha 50 centímetros por 50, ou seja, um côvado quadrado com 1 metro de altura. Era o altar do incenso, onde se colocava o incenso. Depois fala, ainda no mesmo capítulo 30, lá no versículo 17, da pia de cobre, não é? Ou lavatório, como nós conhecemos. E Deus aqui, nos mínimos detalhes, falando, olha, o Senhor falou, faz também uma pia de cobre, com base de cobre, para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar. E os filhos de Arão e seus filhos se lavarão as mãos e os pés quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água para que não morram. Aleluia. Queridos irmãos, fala do azeite da unção. Fala do incenso santo que tinha que ser aceso, ser queimado à presença de Deus. Queridos irmãos, você de repente perguntará, pastor, o senhor fez essa leitura tão linda, falando do tabernáculo, essa figura de adoração, essa figura, este modelo que Deus deu ao seu servo Moisés e por extensão a todo o povo, para que ali Deus se manifestasse, para que ali Deus mostrasse para o povo de que as coisas de Deus espirituais, elas têm um procedimento, uma forma para acontecer. As coisas de Deus não são de qualquer forma. As coisas de Deus não são feitas de forma relaxada. As coisas de Deus são feitas com amor, com dedicação, com espiritualidade. E nós vamos ver discorrer aqui no tabernáculo, que é o meu propósito nesta noite com os irmãos, falando sobre esse cuidado espiritual. E ver, andando, caminhando pelo tabernáculo, para ver se de fato eu e você, nós, temos cuidado da nossa vida espiritual. Então vamos lá. O tabernáculo, irmãos, ele é uma figura maravilhosa.
E eu estou aqui observando, tendo uma visão do tabernáculo nesta noite. Então veja que o tabernáculo ele tem 45 metros e 72 centímetros de comprimento, 22 metros e 86 de largura. Existe a medida de cada parte, de cada região. Mas vamos lá. A primeira coisa que tem no tabernáculo é a porta. Veja que eu disse que o significado espiritual do tabernáculo sempre vai nos remeter a Jesus, a Cristo. Que na verdade, quando nós temos íntima comunhão com Cristo, nós nos tornamos espirituais. Então, o subtema nesta noite é: para vencer, não é? Para que você supere o tempo de crise, você tem que se manter espiritual. Por isso que eu estou usando a figura do tabernáculo. O tabernáculo ele representa o ápice da espiritualidade nos tempos em que o Senhor estava com o povo em peregrinação. Era ali que Deus se manifestava. O modelo de culto estava todo ali. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro, a porta. A porta, a gente vai se lembrar de quem? De Jesus. Veja que a figura do tabernáculo se remete a Jesus. Jesus disse, lá em Lucas, no capítulo 10, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus, no tabernáculo, esta porta de entrada do tabernáculo, simboliza Jesus. Para que você tenha uma vida espiritual sadia, você precisa entrar pela porta que é Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa ter íntima comunhão com Ele, você precisa tê-lo como Salvador da sua alma. Você precisa aceitar a Jesus como Salvador da sua alma. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Para aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor, precisa permanecer na presença do Senhor. Para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, precisam hoje retornar para Jesus. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Então a primeira coisa que você precisa é entrar pela porta, que é Jesus. Obviamente que eu estou com os irmãos querendo já ir lá para o lugar santíssimo, lá onde estava a arca, que representa a presença de Deus. Obviamente que se nós estivéssemos, vamos imaginar que nós estivéssemos neste momento sobrevoando o tabernáculo, e nós entendendo que lá o lugar santíssimo, onde está a arca, a presença de Deus, é o melhor lugar para estar, nós queríamos estar já diretamente na presença de Deus. Certamente você escolheria isso, eu também escolheria. Mas, queridos irmãos, para nós chegarmos até a presença de Deus, para nós estarmos na presença de Deus, para nós preservarmos a nossa vida espiritual em tempo de crise, nós precisamos entrar pela porta, a porta chamada Jesus nesta noite. Entra pela porta, estabeleça uma comunhão com Jesus, estabeleça uma comunhão entre os céus, com os céus. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse, ninguém vai. Se ele dissesse, ninguém vai, ele estava tendo aqui uma linguagem coloquial dizendo que existem vários caminhos. Quando você pede uma informação para dizer, você está entrando na Fernão Dias para vir aqui para Minas Gerais. E aí alguém diz para você, você pergunta para alguém assim, como é que eu faço para ir até Minas Gerais? Irmãos, existem muitos caminhos para se chegar a Minas Gerais. E alguém vai dizer para você, você vai nesta direção. É diferente se alguém disser para você, você pega aqui a 381 e vai direto. Então, quando a pessoa disse para você, pega a 381 e vai direto, ela te indicou um caminho. Ela não disse simplesmente para você, vai nessa direção. Então, Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar a Deus,
precisa entrar pela porta, tem que ser por Jesus. Amém? Então vejamos o quanto a figura do tabernáculo ela é importante. Então, no tabernáculo a porta simboliza Jesus. Vamos lá. Entrando no tabernáculo, logo de frente, se você quiser de repente acompanhar comigo, pegar a figura do tabernáculo no seu celular, em uma Bíblia de estudo, pegue para você acompanhar, será bom, será interativo, você nunca mais esquecerá esse trajeto, né? Se você quiser, clique aí no computador, alguma coisa assim, ou abra, né, uma Bíblia e veja lá a figura do tabernáculo. Entrei pela porta, conheci Jesus, entreguei minha vida para Jesus. Pastor, já está assegurada a minha vida espiritual? Não. Não. Aquela condição que alguns dizem por aí, uma vez salvo, salvo para todos, isso não condiz com a verdade bíblica. Você não tem que não só simplesmente entrar pela porta. Você precisa perseverar na presença de Deus. Você precisa santificar a sua vida. Você precisa ter uma vida de oração. Para que assim você vai tendo manutenção na sua vida espiritual. E aí você vai permanecer espiritual, que é o nosso assunto desta noite. O que fazer em tempo de crise? Não perder a espiritualidade. Não se transformar em alguém carnal. Em alguém que está olhando só para as coisas terrenas. Mas que você seja alguém que esteja projetando a tua visão espiritual para algo maravilhoso que Deus tem para nós, logo aí à frente. Queridos irmãos, a igreja pode ser arrebatada por esses dias. E se você perder o foco espiritual, você corre o risco de ficar nesta terra. Então nós temos que permanecer espirituais. Vamos caminhar na figura do tabernáculo. Entrei pela porta. Primeira coisa, o altar do holocausto. O altar do holocausto, ele também simboliza Jesus. A Bíblia diz, quando João Batista, ele olha para a fila, a Bíblia diz que ele ergue os seus olhos e de repente ele olha Jesus vindo para se batizar. E aí ele abre a sua boca e ecoa uma palavra onde João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que o nosso sacerdote, Jesus, ele se ofereceu uma vez só. Hebreus capítulo 9, versículo 28. E nós, através desse sacrifício que Jesus pagou por nós, que ele executou por nós, um sacrifício vicário, substitutivo, ou seja, ele morreu no lugar de alguém, no caso no nosso lugar, através deste sacrifício, Jesus ele nos redimiu. Jesus no tabernáculo, ele é o nosso Redentor. É aquele que pagou um preço, um sacrifício aconteceu para que nós fôssemos comprados da nossa vã maneira de viver. Então eu quero que você nesta noite, irmão, não se esqueça que você foi comprado com preço de sangue na cruz do Calvário. Que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. A Bíblia diz, lá em Isaías falando que como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, porque Jesus estava determinado, focado a morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, a Bíblia diz. Então o altar do holocausto é o lugar, não é, aonde se oferece a vítima. Amém? É aonde a vítima é oferecida. Vamos prosseguir. Depois chegamos diante do lavatório. Este lavatório também simboliza a obra redentora de Jesus em nossa vida. Para nós permanecermos espirituais, nós temos que entender que Jesus, ele é uma fonte de água na nossa vida. Foi o que ele falou para a mulher samaritana, né? Rios de águas fluirão do seu ventre para a vida eterna, ou jorrarão do seu ventre. Jesus, ele é nessa simbologia do lavatório, ele é o nosso purificador, é aquele que nos lava. Jesus falou: vós sois limpos
pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica. Então, irmãos, nós quando lembramos do tabernáculo, vamos nos lembrar que lá no tabernáculo tinha o lavatório, o lugar, não é, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos e os seus pés, para poder, após isto, eles oferecerem a Deus alguma coisa, para após isto eles oficiarem o culto a Deus. Então nós precisamos, nesta noite, para manter a nossa espiritualidade, sermos lavados pelo poder da palavra de Deus. Será que você pode, nesta noite, dizer: Deus, lava-me pela tua palavra, torna-me puro, purifica-me, Senhor, como a lã. Glória a Deus, me ajuda, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas diante de Ti, tenha misericórdia de mim, lava, Senhor, a minha alma, lava-me, Senhor, lava-me. Oh, queridos irmãos, que a palavra de Deus, ela encontre lugar para estar sobre as nossas vidas, né? Lá em Isaías fala que a palavra de Deus é como a chuva, uma chuva serôdia e a chuva temporã. Os irmãos podem perceber que quando a chuva vem, além dela regar a terra para a terra produzir, aonde está sujo também a água vai limpar, a chuva vai limpar. A chuva vai tirar todas as impurezas. Eu me lembro quando nós morávamos lá na cidade de Tatuí. Tatuí, existem muitas olarias de tijolos em Tatuí. E era comum, lá à tardezinha, você passar a mão no quintal em algum lugar e você via aquele pó vermelho nos carros, nos móveis da casa, nos quintais, aquele pó vermelho, muita olaria da cidade. Mas era muito bom quando vinha a chuva. Quando vinha a chuva, irmãos, eu gostava de ficar observando, olhando pela janela, e aí eu via dos telhados, aquelas calhas, descia aquela água, no início da chuva, aquela água vermelha, porque aquela chuva vinha lavando aqueles telhados e tirando aquele pó, aquela sujeira. E aí eu olhava no quintal, via aquele pó, aquela água vermelha, melhor dizendo, escorrendo pelos ralos. Daqui a pouco, no continuar da chuva, aquela água, ela ia se tornando limpa, cristalina, até que você olhava nos quintais e aquela água limpa e cristalina correndo, as calhas vinham descendo águas cristalinas e limpas, porque com o chover houve purificação, houve limpeza. E é isso que Deus está falando conosco, que nós possamos permitir, para que a nossa vida espiritual se mantenha sadia, que nós sejamos lavados, glória a Deus, pela palavra. Adentramos então, irmãos, no lugar santo. No lugar santo, à direita, a mesa dos pães, né? À esquerda, o candelabro e de frente o altar do incenso. À direita, os pães, ele representa exatamente o Senhor Deus, o próprio Jesus. Jesus não falou para nós lá em João 6 que eu sou o pão da vida, não é? Ele é o pão da vida, ele é o nosso sustento. O Senhor Jesus é aquele que nos mantém vivos espiritualmente. Na medida em que eu me alimento das coisas do Senhor, eu permaneço salvo e firme na sua presença. Quando Jesus deu aquele discurso duro em um dia de Santa Ceia, que ele falou que aquele que não comia, não tinha parte com ele, Jesus foi duro, e algumas pessoas começaram a dizer: duro é este discurso. E aí as pessoas começaram a se retirar, e aí Jesus se volta aos discípulos e diz a eles: vocês também não vão se retirar? Aí o Pedro toma a frente e diz: Senhor, para onde iremos nós? Porque somente o Senhor tem palavras para a vida eterna. Somente o Senhor pode nos alimentar. As palavras de Deus alimentam a nossa vida espiritual. Então, a mesa dos pães, ela simboliza, não é, este alimento espiritual que o Senhor Jesus nos dá. Lado esquerdo, o candelabro. O candelabro, irmãos, ele tinha lá aquelas 7 repartições, né? Candelabro de ouro. E a Bíblia vai dizer, Jesus falando,
eu sou a luz do mundo. O candelabro lá no tabernáculo significa a luz de Cristo em nossa vida. Queridos irmãos, o candelabro é a luz. Será que nós temos a luz? Isso se remete a dizer que Jesus é o nosso guia. Lembra quando a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? Esses dias eu fui fazer um casamento, aliás, um noivado na zona rural. E nós estacionamos o carro, estava com uma família, nosso irmão André, e o irmão André estacionou o carro num lugar bem escuro. Quando nós chegamos, farol ligado, vários carros chegando, foi muito fácil sair daquele lugar, porque na medida que os carros vinham, parece que estavam sinalizando para nós onde estava a estrada, e nós conseguimos chegar tranquilamente à casa onde íamos fazer aquele culto, que era um culto de noivado e ao mesmo tempo um culto de aniversário. Quando tudo terminou, nós tínhamos que ir até o carro estava mais ou menos uns 100 metros de onde nós estávamos, só que ele estava em um lugar escuro, um lugar que sem a luz nós não iríamos conseguir chegar até lá. E eu prontamente catei o meu celular, coloquei ele na função de lanterna, e aí naquele momento eu comentei com o irmão André, disse: interessante, se a gente dirigir a luz para cima, o caminho continua escuro. Se você direcionar para os lados, o caminho continua escuro. Se você direcionar para trás, o caminho continua escuro. Se você pôr a luz em sua direção, pior ainda, a luz vai ofuscar a sua visão e você não vai enxergar nada. Então o que nós temos que fazer? Eu disse para ele: olha que interessante, virei aquela lanterna para as pontas dos nossos pés. E naquele momento nós conseguimos chegar até o carro. Eu disse para ele: irmão, por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho, o meu caminho. Nós alumiamos nossos pés, conseguimos andar naquele lugar tremendamente escuro. Então Jesus, Ele é a luz. Irmão, você quer manter a tua vida espiritual sadia? Permita que Jesus brilhe na sua vida. Permita que a luz de Cristo esteja sobre a sua vida. Vamos à frente, ainda no lugar santo, está lá o altar do holocausto. O altar do holocausto, irmãos, aliás, desculpa, o altar do incenso, que ele vai estar entre o véu para se entrar no lugar santíssimo. E o que este altar de incenso fala? O altar de incenso fala de mediação, Jesus é o nosso mediador, Ele é o nosso caminho. Nós temos que passar pela intercessão do Senhor. Nós temos que passar por Jesus, que é o nosso intercessor. Lembra que no texto lá de João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo. Ele é aquele que media diante de nós as nossas causas. Querido, você quer conservar a sua vida espiritual nesses dias? Entenda que Jesus é o teu mediador. Ele é o caminho que te levará a vitórias, a conquistas, que te levará à eternidade. Somente o Senhor. Depois aqui tem o véu, e aí chegamos até o lugar santíssimo, que lá no lugar santíssimo está lá a arca de Deus, que é a presença de Deus simbolizada. Jesus é o nosso propiciatório, é Ele que proporciona a mim e a você, nós de fato chegarmos à presença de Deus. Jesus disse: assim como eu e o Pai somos um, assim também vós sois um em mim. Nós somos um corpo, e se nós estivermos devidamente ajustados e conectados em Cristo, nós estamos também com o Pai. Jesus falou acerca também do Espírito Santo, que Ele viria em nós fazer morada. Nós não estamos sós. Nós temos a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, irmãos, a figura da arca ela tem um significado espiritual da obra redentora de Jesus. E isto mantém a nossa vida espiritual. Esses significados, eles nos mostram que nesses dias, nesses tempos de crise,
nós iremos vencer se nós, primeiro, entrarmos pela porta, que é Jesus. Segundo, se nós passarmos pelo altar do holocausto, nós entendermos que Ele é o nosso Redentor. Nós temos que buscá-lo, nós temos que orar a Deus. Depois lá, passar pelo lavatório, a pia de bronze, nós temos que entender que Ele é aquele que nos purifica. Ele é aquele que nos purifica, que nos lava. Glória a Deus. Depois, a mesa. O Senhor Jesus é o nosso alimento. Depois o candelabro, ele é a nossa luz. O altar do incenso, ele é o nosso mediador. Para, enfim, eu me sentir, estou na presença de Deus. Pastor, em tempos de crise, eu estou entendendo que eu preciso zelar da minha vida espiritual para que eu esteja na presença de Deus. Será que você nesta noite pode dizer, eu estou na presença de Deus? Eu sinto, não é? Ou melhor dizendo, eu percebo, eu tenho a convicção, eu tenho a certeza de que eu estou na presença de Deus. Eu estou percebendo que Deus está comigo, que Deus ouve as minhas orações, que Deus responde às minhas orações. Eu acredito piamente que Deus cuida de mim e da minha família, porque eu entrei pela porta, pastor. Porque eu entendo que Jesus é o meu Redentor. Eu entendo que Jesus é o meu purificador, é o meu guia, é o meu sustento, é o meu mediador. Eu entendo tudo isso. Eu consigo sentir a presença de Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Oh, meus amados irmãos, que maravilha! É quando nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual. Então, nesta primeira fala, o tabernáculo, ele tipifica a obra redentora de Cristo na cruz. Para que eu possa vencer em tempo de crise, o que fazer em tempo de crise? Uma das coisas importantes a se fazer é você cuidar da sua vida espiritual. É você entender que houve todo o investimento de Deus, de Jesus na tua vida. E você, e nós, e eu, e nós não podemos perder a bênção de Deus. Nós não podemos negligenciar com a nossa vida espiritual. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Agora, para nós terminarmos, eu quero fazer uma outra análise tipológica, mas agora falando de cada um de nós. Como que o que é que eu e você, nós podemos fazer, também usando a figura do tabernáculo, para nós chegarmos à presença de Deus e aí então nós mantermos a nossa vida espiritual. Pois bem, vamos lá. Primeira coisa, nós vemos que o tabernáculo tem a porta. Não estou agora falando da obra redentora de Cristo, estou agora estabelecendo aqui uma análise falando de mim e de você. Vamos entender que nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos morada, templo e morada do Espírito Santo. E aí vamos ver quais são os procedimentos que eu tenho que ter para que eu tenha uma vida espiritual plena, para que eu de fato consiga estar na presença de Deus, estar lá junto à arca. A porta fala de comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. O altar do holocausto fala de quebrantamento, fala de você estar sacrificando na presença de Deus. E o sacrifício aqui é aquele de Romanos 12, vou repetir, falei isso outro dia. É você se apresentar como um sacrifício vivo diante de Deus. É você colocar a tua vida no altar de Deus. Precisamos nesses dias colocar a nossa vida no altar de Deus. A tua vida está no altar de Deus? A tua vida está no altar de Deus?
Precisamos pensar nisso para mantermos a nossa vida espiritual. Depois do lavatório, a pia de bronze. Será que nós estamos purificando o nosso coração para estar diante de Deus? Será que você tem buscado a Deus, pedido ao Senhor que faça uma obra na tua vida, para que você esteja limpo diante de Deus? Essa pia, ela era de bronze. O bronze, irmãos, polido, ele se transforma em um espelho. Ele reflete a imagem. Essa pia, ela representa para mim e para você, quando eu estou preocupado com a minha vida espiritual, eu olho para mim. Eu chego diante, vamos usar a simbologia da pia de bronze, eu chego diante daquela pia de bronze, quando eu olho para ela, a água cristalina, quando eu olho para dentro da pia, eu não vejo a vida do irmão João, nem a vida da irmã Antônia. Eu não estou vendo a vida alheia, não, mas eu estou ali vendo a minha própria imagem se refletir dentro daquela pia de bronze. O que é que Deus está falando conosco? Como está a sua vida? Olhe para você neste momento, nesse tempo de crise. Olhe para a tua vida, olhe para as tuas ações, olhe para o teu coração, para os teus desígnios, para os teus pensamentos. Você quer estar na minha presença? Você quer manter a tua vida espiritual? Então olhe para a pia. Veja o que é que precisa melhorar na tua vida e se lave nesta água. Aleluia. Irmãos, a opção de deixar um erro é meu, é minha opção, é sua opção. Quando o pródigo se deu em si de que ele havia feito besteira, de que ele havia deixado a casa do pai, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me faça como um dos seus jornaleiros. Irmãos, a Bíblia diz que ele, vindo pelo caminho, o pai de longe o avistou, foi em sua direção, o recebeu, deu para aquele filho vestes novas, deu a ele um anel, que simboliza autoridade, deu a ele sapatos novos, deu roupa, preparou uma grande festa, porque o pai ficou feliz que aquele filho tomou uma atitude. Quando você olha para a pia e olha para você próprio e toma uma atitude, Deus se agrada. Eu quero que nesta noite você olhe para a pia, enxergue os seus defeitos, os seus erros, não o erro do teu irmão. Enxergue aonde você tem que melhorar, aonde você necessita de uma libertação, de uma cura, de uma transformação. E fale com Jesus: Senhor, eu estou me vendo, mas eu adentrarei a tua presença, me lavarei na tua presença, me purificarei com esta água e serei abençoado por ti. Deus quer te mudar, Deus quer te transformar, Deus quer limpar o teu coração, a tua mente, Deus quer escrever uma nova história na tua vida, mas você precisa olhar, entender o seu estado e pedir a Deus misericórdia e urgentemente permitir que a palavra de Deus ela frua dentro de você e te lave e te purifique, para que você chegue à presença de Deus, para que você possa de fato cuidar da sua vida espiritual. Vamos entrar no lugar santo? Lado direito, a mesa dos pães. Não estou agora falando da simbologia da obra redentora de Jesus. Jesus é o alimento. Mas agora que eu estou falando da mesa, sabe o que esta mesa simboliza? Que para que eu mantenha manutenção da minha vida espiritual. Mesa fala de comunhão, irmãos. Você não se assenta em mesa com quem você não tem comunhão.
Veja que quando nós estamos viajando numa estrada, os restaurantes já têm muitas mesas, já por isso. Você olha em uma mesa, tem 4 pessoas sentadas. Certamente aquelas 4 pessoas têm comunhão, por isso estão naquela mesa. Você vai em outra mesa, tem 3 pessoas sentadas. Aquelas 3 pessoas têm comunhão entre si, estão naquela mesa. Você olha para outra mesa, tem 2 pessoas. Você olha em outra mesa, até juntaram 2, 3, 4 mesas, tem lá pessoas comemorando um aniversário, um casamento, o nascimento de alguém. Você pode ver lá 10, 15, 20 pessoas em uma mesa. É normal nós contemplarmos cenas assim. Mas você vai olhar que também tem mesas que só tem uma pessoa. Ela está sozinha naquela mesa, comendo, porque ela está em um lugar que tem muitas pessoas, mas ela não tem comunhão com aquelas pessoas. Então ela se assenta sozinha e ela come, bebe, paga e vai embora. Não é comum você chegar num lugar e ver alguém numa mesa comendo e você dizer para a pessoa assim: com licença, eu vou sentar que eu vou comer com você. Não é comum. A mesa fala de comunhão. Trazendo para a nossa vida espiritual, se você quer manter-se espiritual, se você quer manter a tua comunhão com Deus, com os céus, tenha comunhão com os irmãos, com a igreja, com a tua família, com os teus parentes. Isso faz bem para a nossa vida espiritual. Vamos analisar o seguinte. Imagina aquelas pessoas que tinham um comportamento dentro da igreja. Dentro da igreja, paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu pastor. Estamos dentro da igreja. Mas agora não estamos dentro da igreja. Nós estamos vivendo dias diferentes em que nós não podemos ir à igreja, ao templo, ao edifício. Então nós estamos servindo a Deus da forma como estamos fazendo agora. Eu estou aqui pregando, o irmão está aí ouvindo, glorificando a Deus. Estamos servindo a Deus. Deus está conosco, nós estamos reunidos no nome do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. Mas imagine se essas pessoas que não tinham comunhão no ambiente extra-igreja, fora do templo, como é que estão vivendo? Quando o profeta foi multiplicar o azeite da viúva, ele disse: pede vasilhas para os vizinhos. Não pede poucas não, pede muitas vasilhas. E se aquela mulher não tivesse comunhão com os vizinhos? Como é que ela ia conseguir as vasilhas emprestadas? Ela bateria na casa de alguém que ela nunca conversou, de alguém que ela nunca saudou, e ela iria dizer assim: preste para mim as suas vasilhas. O vizinho ia olhar, achar estranha aquela atitude. Essa pessoa nunca conversou comigo. Os irmãos que moram em prédios, pegam o elevador e às vezes a pessoa que mora do seu lado, no seu andar, no andar de cima ou de baixo, não sabe que você é crente. Porque você nunca disse para essa pessoa que você serve ao Deus Altíssimo. Você nunca disse para essa pessoa: olha, se você estiver passando por algum problema, eu sirvo a Deus, estou à sua disposição para estar orando por você. Se você quiser ouvir uma palavra, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quem sabe você nunca fez isso. Quem sabe lá no seu trabalho, as pessoas não sabem que você serve ao Deus Altíssimo. Porque simplesmente você se isola. Irmãos, a mesa fala de comunhão, nós precisamos ter comunhão com as pessoas. E eu estou dizendo aqui, não é que você precisa ter as mesmas práticas de algumas pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o crente, ele não pode ser antissocial. O crente, irmão, precisa interagir com as pessoas. Precisamos ter comunhão com as pessoas. É assim que nós vamos ganhá-los para Jesus. É assim que você vai conseguir fazer com que alguém te ouça. É quando você estabelece uma comunhão com alguém. Principalmente com os nossos irmãos, com o doméstico da fé. A Bíblia diz, irmãos, que é mentiroso aquele que diz: eu amo a Deus, mas não amo o seu irmão, que está muito perto dele. Então que Deus possa nos dar esta visão. Lado esquerdo, o candelabro fala de luz. Não estou agora falando a simbologia da obra redentora de Cristo. Mas será que você é luz? A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, sal da terra.
Ou seja, nós fazemos diferença. Aonde tem escuridão, irmãos, quando você liga uma luz, o cenário muda. Será que os locais que você tem chego, quando você coloca a planta dos seus pés, se está naquele momento tendo ali um ambiente de piadas, com palavras torpes, será que as pessoas estão dizendo assim, opa, vamos parar que o irmão chegou, vamos parar com isso porque ele não gosta, ela não gosta. Ou quando você chega, alguém diz para você, vem para cá que eu quero te contar uma picante, quero te contar uma que você vai rir muito. Será que a tua luz está brilhando de forma que as pessoas te olhem e vejam Jesus em você? E as pessoas te respeitam no lugar onde você trabalha, onde você estuda. E eles vão dizer, olha, está vendo esse moço? Esse moço é um homem de Deus. Esta moça é uma mulher de Deus porque ela tem luz. As pessoas chegam para nós, irmão, não tem coisa mais gratificante do mundo. É que às vezes nós estamos, nem sempre a gente, por exemplo, eu sou pastor, né, os irmãos são obreiros, às vezes nós estamos com a nossa fardinha de culto, né? Como é de costume, a gente vai para a igreja de farda, com o nosso terninho, a gravatinha, a Bíblia debaixo do braço, é fácil, o pessoal olha e fala, é um crente, é o Bíblia, né? É um capa preta, e tantos nomes que eles dão para a gente, né? Os bode, tanta coisa que eles falam, os Bíblia, os crentes. Mas quando a gente às vezes está até descaracterizado com outra roupa, vamos ali na lotérica pagar uma conta, no banco pagar uma conta, e às vezes não deu tempo até do irmão fazer a barba, o irmão está barbudo, estava pintando a casa, todo respingado de tinta, todo sujo de tinta, mas precisava pagar aquela conta, o horário estava estourando, e você vai lá para a fila do banco, da lotérica, sei lá onde, e você está lá, seu bracinho cruzado, o dinheirinho na mão, a conta na outra, ali tranquilo, e daqui a pouco alguém te cutuca, e você olha, pois não, e disse, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, pode fazer, o senhor é crente? Ô irmão, ele não viu você de Bíblia, você não estava vestido com roupa de culto, mas ele viu a luz, aleluia. Aquela pessoa viu a luz de Cristo na tua vida. Aquela pessoa percebe que você tem comunhão com os céus. E aí sabe o que as pessoas falam para nós? Por favor, ora para o teu Deus. Eu quero pedir uma oração. Você pode interceder por mim, irmãos? E é assim que as pessoas se achegam aos pés do Senhor. Eu me lembro que quando eu não servia a Deus, eu tive contato com crentes que eram pessoas de Deus. Homens e mulheres de Deus que tinham vida de oração. E para muitos irmãos que conhecem o meu testemunho, na onde a minha mãe mora até hoje, uma rua que tem um retorno, uma rua sem saída, mais ou menos 50 metros de rua, mais ou menos, umas 10 casas de cada lado. E eu às vezes vinha das noites sem Jesus, sem esperança, sem comunhão com Deus. Às vezes drogado, embriagado, sem dinheiro no bolso, que tinha gastado tudo. E vinha para subir aquela subidinha, irmãos. Às vezes vinha de carona com algum amigo e eu dizia, pode deixar aqui na esquina que eu subo. E para subir aquela subidinha era um sacrifício. Mas era todo um trabalhar de Deus. Eu nunca deixava ninguém me deixar na porta da minha casa. Eles me deixavam na esquina. Eu não sei quando eu estava de carro, então eu subia, obviamente. Mas quando eu estava com alguém, eu dizia, pode me deixar aqui na esquina, está muito bom. E quando eu subia, quantas vezes, irmãos, na madrugada, eu subia e a primeira casa, na esquina da casa onde mora minha mãe até hoje, na esquina, tinha um irmão, o irmão Antônio, um homem de Deus, que já está com o Senhor, um homem de oração. E quantas vezes eu subi naquela rua, irmãos, naquela situação, eu escutava aquele homem orando. E por muitas vezes, exatamente naquele momento que eu estava passando, ele não sabia, irmãos, porque o quarto dele estava com a janela fechada, ele orava de dentro da casa dele, mas ele orava com veemência na madrugada, que na rua você escutava a voz daquele homem.
E quantas vezes eu subindo aquela rua eu escutava aquele homem dizia: Senhor, salva aquele rapaz, o Wilson, o filho da dona Conceição. Faz uma obra na vida daquele moço. Liberta ele, transforma ele, Senhor. Salva aquele moço. Irmãos, eu dava aquela paradinha, ficava ouvindo aquela oração e eu dizia: meu Deus, este homem nunca me viu. Ou quando me via passando, eu não tinha nenhum tipo de comunhão com ele. Eu não cumprimentava aquele homem. Eu não ia na casa dele, ele não ia na minha casa. Mas aquele homem tinha luz, ele tinha Jesus na vida dele, ele intercedia por mim. E eu, então, comecei a ter um carinho por aquele homem, por aquele irmão. E quando eu passava, eu fazia questão de dizer para ele: bom dia, senhor Antônio, como é que o senhor está? O senhor está bom? Porque eu sabia que aquele homem estava orando por mim. E o Antônio não está mais entre nós, irmãos, ele já mora com Jesus. Na eternidade, certamente, eu o abraçarei. E uma das coisas que eu vou dizer para aquele homem, eu vou dizer: irmão, o irmão tinha luz. O Senhor tinha luz. Você quer se manter na presença de Deus, irmão? Tenha luz. Seja uma pessoa que as pessoas queiram estar com você. O pior tipo de pessoa, irmãos, é aquela que ninguém quer estar junto. Ninguém quer ter comunhão. Pessoas amargas. Pessoas que ninguém quer estar junto. Ninguém quer ouvir, ninguém quer sentar na mesa. Ninguém quer orar junto. Irmãos, tem uma coisa triste. Mas nesta noite Deus está falando com você. Se você tem tido uma vida de amargura, se você tem se mostrado, às vezes as pessoas acham: não, eu sou muito forte, eu vou me mostrar uma pessoa truculenta, uma pessoa amarga, uma pessoa... Você está se escudando só. Na verdade você é uma pessoa só, uma pessoa vazia, uma pessoa que precisa de luz. A tua vida espiritual, ela tem decaído porque você deixou de ser referência. Você deixou de ser referência na tua casa, na tua família, para os teus filhos. Porque você não tem mais luz. Mas que nesta noite, irmãos, nós consigamos ter coragem de voltar ao primeiro amor. E nós pedimos ao Senhor: Senhor, que a tua luz esteja em mim, que eu tenha luz. Que eu seja um representante teu na terra. Que eu seja alguém que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus. Eu tenho visto o fruto desta árvore. Eu quero ir na igreja que essa pessoa vai. Eu quero servir o Deus que essa pessoa serve. Eu quero estar perto dessa pessoa. Que essa pessoa tem luz, ele me transmite paz, segurança, tranquilidade. Eu quero estar junto, irmãos. Isso não tem dinheiro que pague isso. Quando aquela mulher, ela olhando, vendo Eliseu passar, ela ficou observando Eliseu, irmãos. E um dia ela chamou o seu esposo e se preocupou de preparar um cômodo, um lugar, um quarto para o profeta repousar das suas viagens. E ela disse para o seu esposo: eu tenho observado, eu tenho visto que este homem que passa, ele é um santo homem de Deus. Eliseu não tinha um outdoor, irmãos. Ele não tinha uma placa. Sabe quando a gente vai nas grandes cidades, tem aquelas pessoas que tem aquelas placas, né, na frente e nas costas, vendo ouro, conserta-se panela.
ou indicando que tem um lan house naquele lugar, ou coisa do tipo. E as pessoas são até um outdoor ambulante, ele tem uma placa na frente e uma placa atrás. O homem de Deus não tinha nada disso. Mas ele tinha luz. Ele tinha um testemunho diante de Deus. Ele tinha luz. Amém? E aquela mulher enxergava aquilo e Deus fez uma obra, irmãos. E Deus vai te usar. Nós vamos ganhar pessoas para Jesus com a nossa atitude, com o nosso proceder, com o nosso falar. Que Deus nos guarde. Pois bem, candelabro, depois vamos lá, irmãos. O altar do incenso. Não estou agora falando na figura da obra redentora de Jesus, estou falando de nós, da nossa vida espiritual. O altar do incenso fala da oração. Veja que o altar do incenso ele está de frente do véu, o que faz separação do lugar santo para o lugar santíssimo. Ou seja, de todos esses locais que eu falei, até a arca, que é a presença de Deus, o que faz a divisão é o véu. E antes do véu está o altar do incenso, que simboliza a minha oração. Aquilo que eu estou oferecendo para Deus, como está chegando diante das narinas do Senhor. O salmista diz: suba diante de mim a tua oração como cheiro suave. Será que, irmãos, a nossa oração tem subido à presença de Deus com cheiro suave? Será que nós estamos entrando pela porta? Será que nós estamos mantendo comunhão com Deus? Será que nós estamos nos lavando, nos purificando? Será que nós estamos sacrificando a Deus? Será que nós estamos exercendo comunhão? Será que nós estamos com a luz de Cristo em nossa vida? Será que estamos orando? Porque se nós não estivermos em oração, em comunhão com os céus, nós não chegaremos até a presença de Deus. Eu não posso te enganar. Nós temos que ter compromisso com a palavra. Nós não podemos ser pregadores irresponsáveis que dizem para a igreja que 364 dias do ano a pessoa pode fazer o que quiser, pode estar do jeito que quiser, mas quando chegar um dia, em um determinado dia, ele vai à igreja e alguém vai chamá-lo e vai dizer a ele: hoje Deus vai mudar a tua história. E aí aquele pseudo pregador vai orar por você e tudo vai acontecer em um dia só. E todo o seu descaso com Deus vai ser esquecido. Poderá melhorar? Sim. Pastor, eu peço perdão naquele dia, Deus vai fazer uma obra na minha vida? Sim. Deus pode fazer. Mas o homem não pode fazer por você. É você que tem que fazer. Na hora de abrir a boca, é você que tem que abrir. Quando, no que tange a minha vida espiritual, se eu não quiser melhorar espiritualmente, se eu não quero cuidar da minha vida espiritual, não tem oração, irmãos, que vai mudar, porque eu não quero. Alguém vai interceder por mim, vai orar por mim, mas eu não quero. Eu quero trazer a minha vida espiritual de qualquer jeito. Eu nunca estabelecerei uma comunhão com Jesus. Eu nunca conseguirei receber, de fato, as benfeitorias desse rasgar que ocorreu nesse véu, onde Jesus, morrendo na cruz por nós, ele rompe com esse obstáculo. Mas para que esta verdade se manifeste na minha e na tua vida, você precisa caminhar com o Senhor. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Não fique só preocupado agora em abastecer os armários com comida, pensando na recessão, em captar dinheiro para se precaver da recessão. Quem sabe vender propriedades
fazer tantas coisas, preocupado com o que há de vir sobre o mundo. Mas, primeiramente, se preocupe com a sua vida espiritual. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós não podemos, nesse tempo de crise, deixar de cuidar da nossa vida espiritual. Não podemos. Você, eu, se nós passamos pela porta, pelo sacrifício, pela lavagem, pela comunhão, pela luz e pela oração, nada vai nos impedir de estar na presença do Senhor, porque Ele nos receberá na sua presença. E se tem uma coisa, irmãos, que vai prevalecer nesses tempos, é a presença de Deus, que é o tema que eu falarei amanhã. Hoje nós estamos falando do caminho para que eu mantenha-me espiritual, para que eu continue espiritual. Amanhã nós vamos falar da presença de Deus. Mas que você fique com esta palavra. Que nós, irmãos, possamos vigiar. Que nós possamos estar com foco em nossa vida espiritual. Que nós não percamos o nosso objetivo principal, que é ser guiado por esta palavra, que é receber a palavra de Deus em nosso coração. Que é neste momento olharmos para dentro de nós, olhar para dentro de nós, cada um de nós, e refletir aonde que eu posso melhorar. Não espere o dia em que a igreja vai abrir de novo. Pode ser. Nós não sabemos. Pode ser que nunca mais nós iremos congregar nos templos. Jesus vem, arrebata a igreja e nós iremos para a eternidade. Ao encontro de Jesus nos ares, com corpos transformados, iremos participar das bodas do Cordeiro, do julgamento das obras, viver uma eternidade com Cristo, enquanto aqueles que ficarem aqui irão padecer na grande tribulação. Dividido em duas partes. A primeira parte, uma falsa paz. E a segunda parte, tempos de angústia, sofrimento, como nunca se viu. Dias terríveis, como nunca se viu na terra. Tem pessoas achando que agora já é a grande tribulação. Tem pregador comendo bola, dizendo que é a grande tribulação. A palavra tribulação ela é expansiva. Nós estamos sofrendo, sim. Jesus falou que nós íamos ter sofrimento aqui. Mas ainda, irmãos, é só o princípio das dores. A hora que Deus sinalizar em meu coração, nós vamos começar a falar sobre a escatologia bíblica. Eu não quero ir pelo vento. Não quero ser guiado por alguns. De jeito nenhum. Eu quero ter uma palavra de Deus para você, para a sua vida. Mas quem sabe Deus nos dá essa autorização. Vamos esperar no Senhor. Mas que nós possamos cuidar da nossa vida espiritual. Amém? Então nós vamos orar, como é de costume, por Deus ter falado conosco, ter nos enviado a sua palavra. Depois eu estarei agradecendo aos irmãos que estão comigo. E em seguida, nós iremos orar agradecendo a Deus, fazer aquela oração juntos, oração de intercessão juntos. Assim como nós fazemos lá na igreja, no templo, nós vamos fazer aqui. Estamos fazendo todos os dias uma oração juntos, pedindo a Deus misericórdia. Amém? Oremos ao Senhor agradecendo a Ele. Eterno Deus e Pai, eu quero te agradecer, nós te agradecemos neste momento, pela Tua palavra enviada aos nossos corações. Obrigado por ter falado conosco, que nós possamos, Senhor, em tempos de crise, cuidar da nossa vida espiritual. Que nós possamos estar na Tua presença cada dia. Que nós possamos estar na Tua presença, recebendo de Ti aquilo que precisamos para chegarmos ao nosso objetivo.
Em o nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre cada um dos teus filhos e filhas, em o nome de Jesus. E muito obrigado, Senhor, uma vez mais, por ter revelado a tua palavra. Amém. Queridos irmãos, vamos lá? Deus abençoe você, os meus irmãos que estão comigo aqui. Glória a Deus. Vamos lá. A irmã Esther Pacheco, de Mendonça, Deus abençoe, Esther, a sua vida. A irmã Esther está lá nos Estados Unidos, né? É irmã em Cristo, amiga de infância. Deus abençoe, viu? A Cida Silva, que Deus abençoe, Cida, a sua vida, toda a sua família, viu? Um abraço ao seu pai, a sua mãe, a toda a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Estou aqui em Minas Gerais, viu? Glória a Deus. A irmã Rosana também, Deus abençoe, irmã Rosana. Deus abençoe, irmã Rosana, a sua vida, viu? Irmão Aristeu, toda a família. Glória a Deus. O nosso irmão Leonardo Bernardes, né? O Léo, como a gente chama de forma tão carinhosa. Que Deus abençoe, Léo, a sua vida, viu? Que Deus te guarde aí nas estradas, né? O Léo é um menino abençoado, já é um homem, pai de família, né? A gente fala menino, porque eu sempre tratei ele como filho, né? Eu fui gerente de uma indústria por muito tempo e esse menino era uma das pessoas que estavam ali, né, sobre nossa responsabilidade, trabalhador, homem de Deus. E eu chamava ele de meu filho. Meu filho, venha cá. Meu filho, faça isso. Meu filho. Aí ele falava assim para mim, fala, pai preto. Que Deus abençoe, viu, filho, a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Está lá em Bragança Paulista. Deus abençoe também a Letícia Cristina, aqui da nossa cidade. Letícia, Deus abençoe a sua vida, viu? Que Deus também tenha um carinho todo especial pela sua vida, tá certo? Que você possa ficar nos pés do Senhor, cuidar da sua vida espiritual, viu, filha? Em nome de Jesus. Também o Aldair Silva, lá de São Paulo, Deus abençoe, Aldair, a sua vida, viu? Um beijo aí no coração de toda a sua família, que Deus te abençoe muito. A irmã Rafaela, a nossa regente também, todos os dias aí ligada, viu, irmã Rafaela? Que Deus abençoe sua vida, viu? Fica aí orando por mim, em nome de Jesus. A irmã Realina, toda a família, que Deus abençoe, irmã Realina, a sua vida, viu? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a irmã, em nome de Jesus. Quero também louvar a Deus pelo Anderson, mais uma vez conosco, meu amigo aqui da cidade. Quero que você continue, viu, ouvindo a palavra. Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Eu quero te dizer que eu tenho orado por você, Anderson. E quero te dizer uma coisa agora, por Deus. Deus tem uma obra na tua vida muito grande. Deus manda eu te falar neste momento. Que Deus conhece, sabe das suas perdas, das perdas que você teve. Mas Deus manda eu te dizer nesta noite, que a glória da segunda casa será maior que da primeira. Deus vai restituir para você aquilo que você precisa. Fique em paz. Deus vai trabalhar na tua vida. Deus está dando ordem no mundo espiritual ao teu respeito. E muitos que riram de você, muitos que riram de você, vão engolir e vão dizer, Deus é na vida dele. Deus é na vida dele. Deus contemplou todas as lágrimas que você derramou. Todas. E Ele manda te dizer, fique em paz, filho. Vou eu fazer uma obra na tua vida. Vou eu alegrar o teu coração. Vou eu cuidar daquilo que é teu. Receba essa palavra em o nome de Jesus. Jesus te ama muito. Irmão Wagner, ei, Vaguinho, Deus abençoe o Wagner lá de Tu, meu filho, Deus abençoe tua vida, viu? Irmão Gileno, ei, Gileno, Deus abençoe, filho, a tua vida, lá de São Paulo, também comigo. Irmão Magno aqui de Candeias, Deus abençoe, amém? Que Deus abençoe também, Gileno, a tua família, viu? Todos vocês. Dê um abraço ao meu amigo, o cantor J. Santos. Manda ele aparecer aí um dia, para nós darmos glória a Deus juntos. Irmão Everton Marcos, lá de Tu. Que Deus abençoe, Everton, a tua vida, viu? O Everton é um amigo, né? Irmão da irmã Rose, esposa do nosso querido amigo pastor Evair Gomes, que está lá em Pederneiras. Que Deus abençoe, Everton. Sei que o irmão também está como obreiro aí em Itu. Que alegria no meu coração de saber que o irmão está aí ajudando o pastor João e esta obra, viu? Fique firme aí, ajude meu amigo pastor João, ajude esta obra que tanto precisa, viu? Que
Deus abençoe o irmão. Irmão Aparício, irmão Everton lá de Itu. Irmão Aparício também lá de Itu. Ei, irmão Aparício, Deus abençoe sua vida. O Galego, como a gente chama de forma carinhosa, um grande amigo. Deus abençoe também a irmã Eliette. A irmã Eliette Antônio, também lá de Itu. Irmã Eliette, dá um cheiro no irmão Joaquim para mim, seu papai, evangelista Joaquim, não é? O nosso curió aí de Itu, aquele que canta os hinos da harpa de forma tão maravilhosa, um homem de Deus, um ancião do Senhor, a sua mamãe, a sua tia, eu amo muito vocês, viu? Beijo no coração, que Deus guarde vocês muito. Também aqui a Renata, irmãos, que, meu Deus do céu, os irmãos querem me emocionar hoje. Oh, irmãos, que Deus abençoe, Renata, você, a sua mãe, a irmã Ana. Dá um abraço bem forte nela para mim, viu? Que Deus possa guardar a irmã Ana, guardar a irmã Silvia, guardar todos os irmãos aí de Itu, aquelas irmãzinhas do círculo de oração, aquelas que eu dava aquele beijinho na testa, né? De forma carinhosa, as minhas mães. Que Deus guarde as nossas anciãs, em nome de Jesus guarde. Um abraço a todos vocês aí. A irmã Judite também, Deus abençoe a irmã Judite, a sua vida, irmão André Fernandes, a irmã Wanda, Deus abençoe a irmã Wanda, a sua vida, viu? A Patrícia Santos também, Deus abençoe Patrícia, a sua vida, toda a sua família. A irmã Eva, glória a Deus, Deus abençoe a irmã Eva, toda a sua família. O irmão Volksmar, o irmão Irã, daqui também. A irmã Ronilda, também aqui de Candeias. A irmã Camila, também lá de Itu, a irmã Camila, Deus abençoe a irmã Camila. O irmão Wesley Cardoso, meu Deus, quanto tempo. Que Deus abençoe o Wesley, sua vida, né? Fomos jovens na Assembleia de Deus da Lapa, Ministério do Belém, setor 3, o nosso amado pastor Valdir Nunes Bícego, de saudosa memória, que está no céu. Que Deus abençoe também o seu irmão, todos aqueles jovens, né? Nós não somos mais jovens, eu já estou caminhando para o cinquentão. Mas que Deus abençoe o Wesley, a sua vida, a sua família, a família Lapa, todos aqueles irmãos que eu tanto amo. Estamos aí separados por 400 e alguma coisa, né? Em quilômetros, mas o meu coração, as minhas orações sempre estão em favor desta igreja que um dia me alcançou. Que Deus abençoe todos os irmãos da Assembleia de Deus da Lapa. Também a irmã Edneia Felipe, Deus abençoe a irmã Edneia, a irmã Midian Ribeiro, a irmã Midian, lá de São Paulo, né, congregou comigo no Jardim Ipanema, e ela até escreveu ontem assim: meu pai na fé. Que honra, minha filha, que honra poder saber que você está firme nas presenças do Senhor, junto com a sua família. Continue firme, viu? Fique firme, servindo a Deus. Que Deus te abençoe muito. Também, vamos lá, irmãos, o irmão Beni, Deus abençoe, Beni, a sua vida, viu? A sua família. O Beni também aqui de Candeias, Deus te abençoe muito. Te dê muita vitória, em nome de Jesus. Eu acho que aqui já somente está repetindo. Aqui, irmão Geraldo. Glória a Deus, irmão Geraldo Ananias, nosso presbítero. Deus abençoe, irmão Geraldo, a sua vida, viu? Toda a sua família, em nome de Jesus. A irmã Renata, lá de Belo Horizonte, que é prima irmã da minha esposa. Deus abençoe, irmã Renata. Também o bebezinho que está vindo aí, viu? Que Deus possa te dar muita saúde. Essa criança vai ser uma grande bênção para a tua vida, viu? Em nome de Jesus. Nosso evangelista, irmão Dilmar, também lá de Campo Belo. Que Deus abençoe o irmão Dilmar, toda a família, todos os irmãos de Campo Belo. Queridos irmãos, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém? A todos os irmãos que estão comigo, agora façamos aquela oração de costume, em nome de Jesus. Vamos juntos orar. Eterno Deus, nós uma vez mais juntos nos unimos em fé, para te pedir em nome de Jesus. Te agradecer primeiramente, nós amanhecemos mais um dia, o Senhor nos tem guardado, tem cuidado de nós. Agora, Pai, nós oramos juntos, intercedendo por aqueles que estão nos hospitais, por os que estão enfermos, acometidos dessa enfermidade, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa usar os médicos, usar a ciência em prol do teu povo. Mas, acima de tudo, que nós possamos usar a nossa fé, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor cubra o teu povo com o teu sangue, os nossos familiares. Guarda-nos, Senhor. Nós estamos crendo em Ti, no Teu poder, na Tua graça. Que no futuro próximo nós iremos glorificar o Teu nome em praças públicas. Iremos Te adorar, bendizer, porque o Senhor é maravilhoso. Guarda o meu irmão,
a meu irmão, a minha irmã, a todos que estão sintonizados em o nome de Jesus. Amanhã, irmãos, às 19 horas, estaremos juntos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Wilson Lopes, teu amigo, me despeço neste momento com um abraço fraternal. Que você tenha uma noite sossegada na presença de Deus. Uma noite onde você terá cuidados com a sua vida espiritual. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, que todos digam amém. Deus te abençoe em o nome de Jesus.